estimados amigos do Portal AgroLei, não é desconhecido por nenhum de nós os problemas que essa pandemia do coronavírus tem causado no agronegócio brasileiro, assim como em todos os setores da economia. Porém, o produtor rural, principalmente do Rio Grande do Sul, também está sendo impactado por um outro grave problema, que é a frustração de safras decorrente da estiagem. Uma quebra absurda na soja e no milho, as safras de verão aqui do Rio Grande do Sul. Outros lugares do Brasil também tiveram, evidentemente, uma frustração e também têm os mesmos problemas. Nós percebemos pela mídia nos últimos dias que os bancos ofereceram uma prorrogação das contas, 60 dias de prorrogação nas contas para vários clientes bancários que têm algum financiamento bancário. Entretanto, nós percebemos também que, pelo menos o Banco do Brasil, que é o principal credor do crédito rural brasileiro, não se manifestou exclusivamente em relação ao crédito rural, ele se manifestou em relação a outros créditos, outros tipos de dívidas, principalmente crédito direto ao consumidor. Então, nós temos uma preocupação. Como proceder com as contas do produtor rural? É possível fazer, junto ao seu banco, o pedido de prorrogação por 60 dias, para depois, e sim, fazer o pedido de prorrogação pelo manual do crédito rural? A nossa opinião, a nossa dica é que não se faça isso. O produtor rural deve, de toda forma, buscar já fazer agora, entre a colheita e o vencimento da prestação do seu crédito rural, já fazer nesse intervalo o seu laudo de perdas e procurar o banco já requerendo a solicitação de prorrogação do seu crédito rural pelo manual do crédito rural e evitar a todo custo fazer o pedido de prorrogação por 60 dias para nesse intervalo buscar essa documentação e só depois fazer esse pedido de prorrogação pelo manual do crédito rural. Não há razão nenhuma para se fazer esse movimento preliminar, porque os bancos estão abertos, o correio está funcionando, está recebendo. Se você quiser intimar o banco pelo correio, é possível fazê-lo. E também os agrônomos que fazem o laudo de perda estão trabalhando. Então, só faça esse movimento se for muito necessário, se você não conseguiu contato com o seu agrônomo, se você não conseguiu reunir a documentação para prorrogar o crédito rural. Eu percebo, por exemplo, estou olhando aqui o site do Banco do Brasil e lá não tem nada especificamente que se refira a crédito rural. Estou olhando o site do Banrisul, que financia alguns produtores rurais aqui no Rio Grande do Sul, e aqui nós temos uma informação de que o crédito rural vai ser prorrogado por 60 dias. Entretanto, aqui está especificamente dizendo que vai se fazer uma nova operação com a mesma taxa de juros. E quando se fala numa nova operação, se fala numa inovação, isso me preocupa muito, porque teria que se analisar muito bem esse documento que vai ser feito para ver se não perdeu a natureza do crédito rural. Então, muitas vezes o produtor acha que está fazendo alguma coisa útil no seu interesse, ou seja, prorrogando a sua conta por 60 dias para depois requerer a prorrogação através do manual do crédito rural. Na verdade, pode estar fazendo um contrato novo em que até perde a natureza do crédito rural nessa inovação e depois, lamentavelmente, não é mais possível usar as ferramentas do crédito rural em relação àquela dívida. Portanto, reiteramos o nosso posicionamento. Não faça, produtor rural, não faça a prorrogação por 60 dias para depois pedir a prorrogação pelo manual do crédito rural. Já agora, entre a colheita e o vencimento da sua dívida, faça o pedido amparado no manual do crédito rural se você efetivamente experimentou uma frustração de safras em decorrência da estiagem e tem como comprovar esses acontecimentos, seja por documentos, seja por laudos, seja por decretos municipais de situação de emergência. Não se esqueça, peça que o seu agrônomo faça o seu cronograma de pagamento, a sua demonstração de viabilidade econômica para dizer ao banco como você vai fazer esse pagamento. Grande abraço, até a próxima.